Sejam bem-vindos ao Unidos na Economia. Eu sou Elias e hoje iremos falar um pouco sobre as decisões do governo federal, seus pontos negativos e positivos. Hoje eu estou aqui com o meu grupo Cláudia Mendonça, Rosivaldo Pinheiro, Pedro Lucas e José Maria. Primeira pergunta eu vou fazer para a Cláudia. Cláudia, me diga qual é o ponto positivo que a gestão federal executou no último ano. Saudações, e uma das medidas do governo federal de 2024 para 2025 é um renegociar. E o que é renegociar? É um programa de negociação de débitos voltado para o consumidor, que, conforme a Serasa, são mais de 70 milhões de consumidores negativados, ou seja, é uma oportunidade que essas famílias têm de colocar em ordem a finança e ter dignidade. E o que é que esse programa oferece? Esse programa oferece desconto parcelados e juros subsidiados para facilitar os pagamentos dos débitos. E também pode ser feito pela internet, pelo portal consumidor.gov.br ou presencialmente no Instituto de Defesa do Consumidor, o PROCON. Além disso, essa iniciativa do governo contribui para a retomada de crédito, contribuindo para o aquecimento econômico em resposta à crise, permitindo que famílias negociem seus débitos com bancos, com empresas de serviços essenciais, comércio varejista e outros setores. Outro aspecto importante é o impacto social. Muitas famílias enfrentam e sofrem com as limitações ao acesso a bens e serviços básicos. Por fim, é fundamental a conscientização do uso responsável do crédito e também da cultura educacional financeira, fazendo com que isso venha melhorar o desenvolvimento sustentável do país. Rosivaldo, me cite outra medida econômica positiva. Outra medida econômica positiva adotada no ano de 2024 e 2025 foi justamente a reforma do imposto de renda. O que foi essa reforma? Antes, o imposto de renda era estipulado para as pessoas que ganhavam até 2.824. Com a nova reforma, ficou estipulado agora para as pessoas que ganham até R$5.000. Qual o benefício disso? Esse benefício foi muito importante justamente para a classe média, fazendo com que tenham essa redução desse imposto e acabe sobrando um pouco mais de dinheiro para essa classe. Para compensar essa redução, o que é que o governo fez? O governo ele aumentou a tributação justamente para essas pessoas que ganham acima de R$600.000 por ano, justamente para tentar fazer esse equilíbrio. Essa mudança ela beneficia diretamente os trabalhadores, para poder ajudar a movimentar a economia. Um dos pontos positivos dessa reforma foi o maior poder de compra. O que é que isso quer dizer? Com muito menos impostos, milhões de brasileiros terão mais dinheiro disponíveis para consumir e investir, o que pode estimular a nossa economia do nosso país. Outro ponto positivo foi o alívio para a classe média, né? Antes a isenção era de 2.824 e passou para quem ganha até R$5.000 por mês. Isso faz com que reduza o peso tributário sobre uma pequena faixa da população. Mais um ponto positivo é justamente a correção de tabela. A tabela do imposto de renda ela está defasada há muito tempo. Isso fez com que fosse feito o ajuste da melhor tributação e melhorasse os rendimentos atuais. Lucas, agora me cite uma medida econômica negativa. Bom, puxando o gancho para Rosivaldo, ele comentou sobre a isenção da taxa de até R$5.000 para pagar o imposto de renda. Mas aí tem que ver outros malefícios que isso vai causar. Primeiramente, isso vai dar brecha para o governo conseguir colocar mais taxas em cima disso. Por quê? Terá menos contribuições para o imposto de renda. E isso abrirá um buraco dentro do governo que possivelmente eles vão aproveitar para querer tapar o buraco. Outro motivo que a gente poderia colocar em torno disso seria que, embora que a maioria não vai poder pagar, isso não vai afetar tantas pessoas justamente porque existem muitos trabalhadores informais e muitos desempregados. Ou então aqueles mesmo que recebem um pouco menos, e os que recebem um pouco menos, eles vão evitar de receber uma promoção, de fazer contratos ou qualquer coisa que aumente o salário deles, justamente para ficar abaixo dessa isenção, para ficar, não diria que embaixo, mas que para poder evitar pagar o imposto de renda. E isso também geraria um desperdício muito grande e afetaria muitas pessoas que ganham um pouco a mais, porque por mais que a isenção tenha sido maior,
Isso vai afetar a maioria das pessoas que recebe 5.010, 5.020, que vai pagar uma proporção muito maior. E isso vai afetar muito o bolso daqueles que têm que pagar o imposto de renda. E outra coisa que poderia ocasionar nesse imposto de renda seria a inflação. Porque, vamos lá, a gente já está recebendo pouco dinheiro. O governo já está recebendo pouco dinheiro, né? Porque muitas pessoas pararam de contribuir. Então, automaticamente, eles vão querer aumentar os impostos para tapar esse buraco. Possivelmente, como não está tendo contribuição, eles vão ter que aumentar os preços do alimento, os preços de tudo para poder tapar o buraco que, infelizmente, eles ocasionaram, né? Então, fica meio essa lacuna muito grande sobre o imposto de renda no quesito de 5 mil para você ter que pagar, ter que declarar o imposto de renda, né, no geral. José, cite outra medida econômica negativa. Uma das políticas negativas que o governo tomou esse ano não, ano 2024 para 2025, foi a política fiscal expansionista. O que é isso? É quando o governo aumenta os gastos públicos ou diminui os impostos. Mas, pelo que a gente vê, não está diminuindo o imposto. Está aumentando o gasto público sem freio, sem tomar cuidado, porque a medida negativa que isso causa é um grande déficit no PIB do Brasil, que disseram que teve um aumento de 3,2%, mas sendo que o déficit está mais de 7%, então não bate a conta, entendeu? Colocando o Brasil em 2025 em um dos que teve a maior taxa de déficit no mundo. Isso também contribuiu com a desvalorização do real, que hoje em dia a gente vê muito aí com os preços tudo lá em cima, com o dólar em alta. Essa foi uma das contribuições que teve para a desvalorização do real no Brasil. Tanto isso também afastou muitos investidores que saíram daqui, tiraram dinheiro daqui do Brasil e transferiram investimentos para outros países, como os Estados Unidos, que está crescendo muito em questão à economia. O próprio Estados Unidos aumentou a taxa de importação por essa falta de segurança que o governo está trazendo hoje em dia com essas tomadas de decisões. Teve um rombo de 30 bilhões do PIB do Brasil, isso trazendo muita insegurança. Então, colocando o Brasil como um dos países emergentes com a maior disparada no déficit no PIB. Agora eu gostaria de saber a opinião do grupo, se vocês acham que foi mais pro lado positivo ou pro lado negativo. Na minha opinião, foi positivo para algumas partes, né? Que no caso, para a classe baixa e para a classe alta, não sentiu tanto isso. Já na parte da classe média, vão sentir bastante. Bom, a maioria da classe média, como eu citei anteriormente, eles vão evitar ou pegar uma piora do trabalho, possivelmente, porque eles vão ter que pagar uma proporção muito maior de imposto de renda. E, vai ser muito afetada essa questão do custo, porque eles vão ter que declarar, se já era ruim declarar de 2.500 para cima, quem dirá de 5.000 para cima, eles vão ter que pagar um valor exorbitante agora, a partir de agora em diante. Então, muitas pessoas ou eles vão querer pegar demissão para não ter que declarar, ou então eles vão querer pegar uma piora, uma rebaixa no cargo, justamente para não ter que estar atingindo essa meta. Para não atingir essa meta. Então, a maioria ali o pessoal de classe alta, né? Eles não vão ser muito afetados porque eles trabalham independentemente, eles trabalham de forma informal. Isso. Então, eles não precisam declarar imposto de renda justamente porque o governo não sabe. Isso. O pessoal desempregado, o pessoal de classe baixa, eles não recebem o suficiente. Alguns até recebiam 2 salários mínimos que tinha que chegar ao mínimo assim, de declaração. Tipo, 2.600, 3.000. E já ficava aquela preocupação de atingir aquele limite de 2.800, né? Exatamente. Mais Isso. Então, o pessoal de classe baixa melhorou. O pessoal de classe alta nem está sentindo. Isso. A não ser que tenha um rendimento muito alto, né? Para que possa atingir, né? Para que possa atingir esses 600 mil por ano. Sim. E passe a ter um pouco de preocupação, né? Que talvez nem vão sentir totalmente isso. Mas só se chegar a esse limite de 600 mil anual, né? E ainda tem porque se brincar, só a classe média tendo que declarar imposto de renda,
talvez a classe baixa tenha que sofrer com isso, porque os preços irão subir, tudo irá subir, Isso. o preço dos alimentos irá Haverá uma consequência, né, disso tudo aí. ser enorme, Grande. então não tem como escapar. Os únicos que realmente vão se safar serão só pessoas de A classe alta. classe alta, exato. Só pessoas de classe alta, porque ele já tem capital suficiente para pagar, independente da despesa, independente do valor. Pessoa de classe baixa não vai ter que declarar, mas vai sofrer Foi com com as aumento. consequências do aumento, E a pessoa exatamente. de classe média vai ter que sofrer com o aumento e com a Uma declaração. declaração do imposto também. Mais uma preocupação. E sempre atingindo a classe média. E O a meio. baixa também, porque subindo o preço, a baixa, eu acho que é a que sofre mais. Que é a É, que tem menos justamente. poder de compra hoje em dia. Com a desvalorização do real também, aí em cima, que o dólar bateu mais de R$ 6. Quem sente mais é a classe média, quando vai comprar o leite na esquina, quando vai comprar o café, que bateu 14, 15. O ovo que tá R$ 30 a bandeja. O queijo que subiu para 42 aí. Justamente. R$ 50. O queijo tá 42 já, é. É isso que a desvalorização do real é algo que vai não só as pessoas que têm a classe alta, porque muitas dessas pessoas têm patrimônio fora do Brasil, mas quem sofre mais é a classe média e baixa, porque muitos são restritos ao real, só o real. E como ele está desvalorizado, eles acabam podendo gastar muito menos. O valor das coisas aumentando e o valor do dinheiro que eles ganham já pouco, perdendo valor. É o que pesa no bolso, viu? Essas mudanças econômicas, ela afeta diretamente todas as classes, né? Afeta. Isso. Eu- Tem uma Mas mudança a classe radical. média Isso. e a classe baixa são as mais atingidas. Isso, justamente. São as mais. Então, como é a maioria, então podemos dizer que foi mais pro lado negativo, então. Sim. É, sim. Chegamos ao final do podcast Unidos em Economia. Somos do curso Sistema de Informação, da matéria Economia, do professor Everton Rocha, do UniRN. Obrigado a todos e até a próxima.